janela dos slides para vocês acompanharem. Vou colocar aqui, eu não iniciei a apresentação do começo. Aqui, apresentar, janela. Alguém está tentando entrar. Permitir. Feche a caixa de diálogo para ver quem é. Esquisito. Bom, todos estão participando, né? Acredito. Conseguem ver que os slides? Então tá, vou colocar aqui o ponteiro. Deixa eu ver. Sim, conseguem. Obrigado. Então, iniciando então, retomada aqui, uma breve retomada sobre os slides anteriores até a gente chegar naquele que a gente parou na nossa última aula. Então, sociologia, essas aulas onde está sendo tratado cultura, conhecimento, poder, com a distinção entre a cultura erudita, onde a gente consegue aproximar ela dos saberes com S maiúsculo, e a cultura popular com o S minúsculo, certo? Onde esse daqui ele acaba sendo mais enaltecido, mais elogiado e tido como verdadeiro, certo? Então aqui uso uma breve retomada dos nossos objetivos dessa aula, relacionar conhecimento e poder, ou seja, existe uma classe que parece definir aquilo que deve ser ou não consumido como cultura pelas classes mais baixas, ou aquilo que deve ser consumido pelas classes mais altas, certo? A oposição, compreender a oposição entre o saber e os saberes, certo? Com esse aqui sendo o conhecimento erudito, a cultura erudita, o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, e os saberes, onde a gente aproxima da cultura popular, do folclore, certo? Daquilo que as camadas mais baixas consomem, ou como conhecimento, que aí vem a sabedoria popular, ou como cultura, seja ela folclore, mito, cultura de massa, enfim. Reconhecer a noção de conhecimento como produção coletiva, ou seja, existe sim o conhecimento científico dos saberes, do saber no singular e com S maiúsculo, mas existe também aquela produção coletiva com a sabedoria popular, certo? Que é essa que se refere a essa daqui. Deixa eu permitir aqui a entrada dessa pessoa. Tá. E diferenciar a cultura erudita popular da cultura dominante, ou seja, daquela que a cultura, que a classe parece impor aos outros, da contracultura, que é o movimento que vai tentar se rebelar contra essa classe dominante que tenta empurrar a nós, ou ela abaixo, determinada cultura, certo? Que a gente teve um breve comentário sobre o Vidas Secas, certo? Onde a gente tem a história da família que caminha. Lucas, Oi, bom dia, desculpa o atraso. bom dia, sem problemas. Tá, que aula que você tá? Eu tô na aula 38 e 39, ou 39 e 40, deixa eu confirmar aqui. Tem como você confirmar para mim, por 39 e favor? 40. Oi? Aula 39 e 40. Certo? Eu vou finalizar os slides da semana passada e já iniciar aí a correção dos exercícios, porque aí vocês só precisam responder corretamente lá no plural que eu já liberei, certo? O que faltam Essa, dois essa, slides. Oi? essa é a aula que você passou semana passada e passou os exercícios no plural, certo? Isso mesmo. Aí agora Tá eu bom. vou finalizar os slides e já passar para os exercícios. Pelo menos a apresentação do gabarito dos exercícios, aí o das tarefas, o da leitura complementar, fica para a semana que vem, porque eu duvido que a gente consiga finalizar tudo isso hoje. Tá, outra pergunta, Alex, ô Lucas. A Diga. presença faz, coloca o nome no chat? Podem enviar ok agora, conforme eu vou apresentar a aula, só que no finalzinho eu vou fazer a chamada com vocês. Eu vou interromper a gravação, porque eu não gosto de expor o nome de vocês, uma vez que as minhas aulas ficam públicas no YouTube. Então eu vou acabar a gravação e aí eu vou fazer a chamada. Porque toda vez que ou inicia a gravação ou para, a lista do chat, o PDF que eu consigo formar para mim, ele se reinicia. Então eu perco os dados anteriores, certo? Então eu vou copiar o ok que vocês vão mandar agora no chat e depois eu vou comparar com a chamada que eu vou fazer no final. Ainda estou tentando descobrir a melhor forma de iniciar essa chamada sem perder os dados que vocês me enviam no chat.
certo? Certo, Lucas. Beleza. Se você quiser, a gente pode dar uma dica que os professores estão fazendo. Eles estão colocando assim. Eles colocam tipo umas barrinhas e colocam assim, chamada ou alguma coisa assim, aí todos os nomes saem para baixo. Senão começa a virar Ah, bagunça, entendeu? entendi, porque aí já fica. Ah, legal. Ah, acho que eu vou adotar esse método nos próximos. Bom, podem ir enviando no chat a partir de agora, que aí na semana que vem eu vejo qual que fica a melhor maneira para conseguir aí a presença de vocês. Então, retomando aqui, então aqui a gente viu uma breve apresentação sobre a obra aqui Vidas Secas. Até disponibilizei aqui o link, caso vocês queiram assistir essa maravilhosa obra no YouTube na sua versão de filme, certo? Onde eles caminham horas a fio tentando procurar água e trabalho, certo? Aqui eu lembro que eu fiz um comentário sobre como deve ser viver nesse tipo de região, certo? O sol escaldante, certo? Mas o intuito permitir aqui a entrada de outro. Mas o intuito da apresentação dessa obra é mostrar que o protagonista ele aceita sua própria ignorância e acaba almejando uma classe social, tentando imitar um outro que, se eu me lembro bem, no exercício da tarefa a gente vai ver isso, onde o Fabiano ele tenta imitar um cara que é mais letrado para tentar aí alcançar essa emancipação, essa ascensão social, certo? Então, a obra Vidas Secas, o material está trazendo a obra Vidas Secas para mostrar aí essa diferença da pessoa simples e dos desejos que ela tem de participar de uma certa elite, certo? Aqui, então, cultura e conhecimento, onde deu para perceber que até a cultura e o conhecimento, eles parecem atender aos interesses de uma classe dominante, daquela que possui tanto o poder econômico, financeiro, como influência e prestígio, certas classes sociais mais altas. Certo? Então, aqui nesses slides, a gente comentou muito sobre essa influência das culturas, sobre a influência das classes sociais, das classes dominantes, naquilo que é determinado como cultura ou não. Que teve o quadrinho da Mafalda, onde tem aí o contraste com o veículo da cultura, onde se afirmam que a TV seria esse veículo de cultura e a Mafalda se apresenta indignada, afirmando de forma literal que a cultura deveria saltar desse veículo e ir a pé, certo? Essa tirinha ela é interessante por quê? Porque se a TV é considerada um veículo de cultura, os programas, os valores, tudo aquilo que é divulgado nela, não somente na TV, aqui é o veículo de cultura em si, a TV, o rádio, inclusive as nossas séries que nós assistimos, alguém financia tudo isso. Alguém financia, tem pessoas que estão interessadas no lucro, então determinada audiência, então, eles filtram determinado comportamento da sociedade para conseguir alcançar os seus lucros. Por exemplo, aqui, esse bang bang, essas interjeições, essas onomatopeias aqui, a gente percebe que a gente poderia associar um blockbuster, sempre onde está sendo atendido efeitos especiais, ação ou determinado suspense, onde acaba sendo uma cultura com valores pré-estabelecidos de uma sociedade, de uma classe dominante, certo? Então, aqui, como bem rápido aí nosso comentário. Aqui, o contraste entre o saber e os saberes, certo? Com o saber sendo o saber científico ou a cultura erudita, e os saberes com tudo aquilo que o povo acaba produzindo, certo? E a desvalorização da elite com esses saberes aqui, ou seja, a elite só considera o saber aquilo que ela própria domina como saber. Então, é a cultura que ela define como sendo aquilo que deve ser tido como cultura e aquilo que deve ser definido como conhecimento, certo? Mas existe sim o saber, a cultura popular, ela consegue produzir também uma forma de conhecimento. Pega aí os exemplos dos índios e tudo aquilo que eles conseguem produzir, certo? Aqui a gente teve o comentário da Marilena, onde a elite ela tenta se distanciar das camadas populares, certo? Dos trabalhadores, urbanos e rurais, certo? E aquilo que ela se reafirma como uma classe que merece distinção. E o interesse da elite
da cultura popular apenas o que ela tem de pitoresco, anedótico e folclórico, certo? Então, aqui com a frase da Marilena, a gente percebe como o poder está presente aí nessa forma de saber e na cultura, certo? Aqui o membro das sociais social. Certo? Aqui também endossa o comentário da Marilena. Cultura científica e o problema da verdade, novamente é retomado o exemplo do saber e dos saberes, com o saber sendo aproximado da cultura científica e aquilo que ele próprio se define como verdadeiro ou não, certo? Mas, como já foi retomado, e digo mais uma vez, a cultura popular, o saber popular, também possui sua fonte de conhecimento, certo? Inclusive porque aqueles que frequentam a academia ou que estão minimamente familiarizados com as ciências percebem que ela também comete erros às vezes, certo? Então ela não possui o conhecimento verdadeiro, ela também se engana. Inclusive, o que existe também na sabedoria popular é a tentativa de tentar compreender essa realidade, seja sobre os mitos, seja com folclore, seja com as narrativas que esses povos e que essas comunidades criam para conseguir justificar o conhecimento que eles possuem. É uma tentativa de se conhecer a realidade, é uma tentativa de tentar decifrar esse mundo. Não é científico, mas é uma tentativa de conhecimento também. Então, ela não merece ser tão desvalorizada tal como a elite deseja, certo? Aqui a gente tem um quadrinho do Agar, que pode ser taxado como, de certa forma, xenofóbico, né? onde apresenta a diferença entre os que possuem cultura e aqueles que não possuem, certo? Com os bárbaros e os não bárbaros. Esse daqui ele se coloca nesse grupo, né? De acordo com os não bárbaros. A cultura erudita, ela só vai reafirmar os status existentes, que é o status quo, certo? E aquilo que a gente também viu na semana passada, que era o establishment. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas são a reafirmação de determinados valores, com determinada segregação social, com diferentes classes sociais consumindo determinados produtos ou determinados serviços ou cultura. Então, aqui não há transgressão na cultura erudita, aqui o establishment, certo? É aqui, entre parênteses e em letrinha menor, a definição, que é a ordem ideológica, econômica e política, que constitui uma sociedade ou um Estado. No sentido depreciativo, designa a elite social, econômica e política que exerce forte controle sobre o conjunto da sociedade, funcionando como base dos poderes estabelecidos, ou seja, esse establishment reafirma aí a existência de uma classe que influencia ou que decide aí o que as outras classes devem ou não consumir, certo? Influenciando até na ordem econômica e social. Ou seja, é uma discussão política no final das contas. Então, foi aqui que nós paramos na semana passada, aqui a gente já faz a retomada. Então, a cultura popular e a cultura de massas. A cultura popular, ela existe em contraste com o saber culto das elites, que é basicamente o que eu já venho mencionando com vocês. Então, a cultura popular, pega aí folclore, o conhecimento dos indígenas. Vocês já pararam para pensar como que os índios, como que as sociedades primitivas conseguiram decifrar a natureza, conseguiram entender o conhecimento das plantas medicinais? Isso tem o seu valor, porque eles não possuíam os microscópios, eles não possuíam os avanços tecnológicos, mas eles conseguiam dialogar com a natureza e conseguiam extrair dela aquilo que era necessário para garantir a sobrevivência deles. Certo? Então, a cultura popular, o saber popular, ele consegue se contrastar contra esse saber culto das elites, esse saber verdadeiro, esse saber científico. Ou seja, a cultura popular, ela possui aí, ela é digna de nota. Em geral, ela se manifesta fora das instituições acadêmicas e à margem do universo científico, ou seja, essa cultura popular, aí citando o exemplo dos índios, então eles estão, obviamente, fora das instituições acadêmicas e eles não possuem aí o vocabulário e nem os instrumentos próprios do universo científico, certo? Então isso já mostra o contraste entre esse tipo de conhecimento e aquele que as elites enaltecem, certo? Talvez por isso que o seu raio de alcance seja tão amplo, certo? De acordo com Antônio Augusto Arantes, a cultura popular remete a um amplo espectro de concepções e pontos de vista que vão desde a negação implícita ou implícita de que os fatos por elas identificados contenham alguma forma de saber,
até o extremo de atribuir-lhes o papel de resistência contra a dominação de classe. Então, existem dois movimentos aqui. No primeiro, a negação de que isso possui algum conhecimento no sentido rigoroso do termo, e o outro movimento que é do caráter de resistência, ou seja, essa cultura popular ela precisa resistir ao que essa classe dominante está fazendo com o conhecimento do povo. Então, são esses dois movimentos. Então, no primeiro caso, considera-se a cultura popular como negação do saber, como eu acabei de mencionar para vocês, ou pelo menos como valorização de saberes diferentes daqueles celebrados pela ciência. Ou seja, a cultura das comunidades primitivas, as culturas indígenas, elas possuem o seu próprio saber, só que o que acontece às vezes negação desse saber próprio deles ou o contraste de como esse saber é diferente da cultura enaltecida pelas elites. O popular é o que está nas ruas, nem sempre esse tipo de cultura está compendiado nos livros. Muito deles é transmitido oralmente, ou seja, essa é uma outra característica do conhecimento popular, ou dos saberes, S minúsculo e plural. Por quê? Porque ele não está presente que nem nos livros que a gente encontra na faculdade ou nos manuais que a gente encontra por aí nas livrarias, certo? Esses conhecimentos, eles são transmitidos de forma oral. Por exemplo, as plantas medicinais, os índios, eles não têm um livro escrito tudo isso que eles possuem. Muito recentemente, as tribos indígenas começaram a catalogar o conhecimento medicinal das plantas. Mas antes disso, tudo era transmitido oralmente, certo? O que já é bem diferente da forma como a ciência ou como a elite entende esse saber, certo? O segundo caso, atribui-se, então, no segundo caso, que é esse daqui, ó, onde os saberes da cultura popular representam uma resistência, certo? Então, no segundo caso, atribui-se à cultura popular um papel transformador na sociedade, como se ela pudesse desmontar o senso comum social. Ou seja, existe aqui a reafirmação desses valores, onde isso representa uma resistência. Que essa resistência faz o quê? Ela promove um certo tipo de evolução. Então, a cultura erudita ela precisaria ser combatida da mesma maneira que as classes que a produziram. Certo? Então, essa aqui, nesse sentido de resistência, a cultura erudita ela é combatida, ela precisa ser dizimada, certo? Da mesma forma que as classes que empurram essa cultura erudita, elas precisam também ser combatidas. Dessa maneira, a justiça social começaria com a celebração da cultura popular, que implicaria novos paradigmas, novos juízos de valor, novos gostos diferentes daquilo que se vê habitualmente na sociedade. Certo? Então, com isso, então, olha só como que a sociologia trata dessas diferenças de saberes e dessa diferença cultural. Certo? Então, se você consegue fazer essa revolução onde a cultura popular começa a demonstrar um certo tipo de resistência, essa resistência ela começa a promover a justiça social, porque não é só a cultura que está sendo legitimada ou reafirmada, mas a própria classe que produziu a cultura erudita, o que define o que é cultura ou não, ela acaba sendo combatida também com esse pequeno ato, certo? Então, com essa reafirmação da sabedoria popular, a justiça social, ela se iniciaria. Tá certo, né? Como se vê habitualmente na sociedade. A revolução social seria iniciada pela via cultural, certo? Então, a evolução, como a gente já viu com os outros autores que pregam esse tipo de mudança, então ela aconteceria pela via cultural, com as pessoas tomando conhecimento da cultura que elas consomem, ou daquilo que elas consomem deveria ser afirmado também como cultura, então elas promovem essa revolução. Dentro da cultura popular, podemos ainda reconhecer a existência de uma cultura de massas. Isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas, viu? Por quê? Porque existe a cultura popular, que é a folclórica, conhecimento de plantas medicinais, comunidades indígenas, conhecimento da tradição. Isso é sabedoria popular. Isso é cultura popular. Que é bem diferente da cultura de massa, que é aquilo que financiadores, empresários definem como aquilo que as camadas devem consumir ou não. Ou seja, eu falei para vocês fazerem essa experiência na aula passada. Liguem o rádio, escutem as músicas que tocam. Esqueça o Spotify, liguem o rádio. O rádio, fiquem aí por 15 minutos escutando as músicas dessa estação e vão para outra. É praticamente as mesmas músicas que são tocadas, as ideias presentes nessas músicas são as mesmas, certo?
o consumo das novelas da TV aberta, certo? A gente pode fazer extrapolar um pouco essa análise e chegar no que está implícito, inclusive nas séries que vocês assistem. Às vezes, essas séries, às vezes não, na maioria das vezes, ela está reproduzindo determinados valores, ela está contribuindo para os status quo, certo? Então, isso tudo é a cultura de massa. Ou seja, a Netflix. Agora eu acho que eu não deveria mencionar, né? Vai que dá processo. Então, enfim, os veículos de cultura, os veículos midiáticos, as empresas, elas estão interessadas nessa cultura de massa, porque é a cultura de massa que dá lucro. A cultura de massa está interessada nessa padronização. Porque se você padronizar, a sociedade fica mais fácil de dar aí os produtos certinho para cada um deles produzir. Ou seja, essa cultura de massa, ela transmite valores, ela contribui para a ordem vigente, para uma classe social dominante, certo? Então, esse daí é o comentário que eu gostaria de fazer, mas nós veremos isso de forma mais detalhada nas próximas aulas. Por enquanto, basta saber que há certos objetos culturais que se originam da cultura erudita e que são transformados em mercadoria para o consumo em grande escala, certo? Aqui o material trouxe o exemplo do sabonete e do telefone celular. O que a gente conclui com isso? Que o sabonete ele era um objeto próprio das camadas mais altas, da elite. O telefone celular ele foi inicialmente desenvolvido para fins militares, mas depois de um tempo, esses produtos que a classe mais alta desfrutava, que as classes dominantes, possuidoras de poder, prestígio, enfim, consumiam, começaram a autorizar ou permitiram que esses produtos também fossem utilizados por nós, réis mortais das camadas sociais mais baixas que se distanciam da elite bruta, daqueles que são detentoras dos meios de produção, citando Marx, ou dos militares. Não sei se alguém aí é militar, mas é bem diferente aí. Essas culturas dá para fazer essa distinção. Aqui tem a foto desse movimento acontecido na Holanda de 1960, chamado de Provos, que vem da palavra provocativo, ou seja, provocativo, né? Ou provocação em português. Foram um movimento de jovens não institucionalizados que, por seus protestos, happenings, eventos efêmeros que misturavam arte e performance em locais públicos, parece um evento de humanas. Deram início às discussões que levaram à legalização do consumo de drogas e à popularização da bicicleta como meio de transporte na Holanda. Sem entrar muito na discussão desse tema aqui, a gente pode simplesmente pegar aqui a popularização da bicicleta, ou seja, foi necessário um evento para que uma camada aceitasse a bicicleta como meio de transporte alternativo, certo? Isso aqui foi em 1966. Então a gente consegue perceber como que os movimentos sociais, eles reivindicam coisas que para nós hoje parece trivial. Olha só, é a bicicleta. Eles queriam a legalização do consumo de drogas, mas eles reivindicavam a bicicleta como meio de transporte. Contracultura como reforma de transgressão. O segundo sentido apontado anteriormente para a cultura popular se aproxima da noção de contracultura, ou seja, se vocês lembram desse slide aqui onde eu falo da resistência do saber popular, tentando resistir a essa cultura dominante, a gente pode aproximar essa tentativa de resistência como uma contracultura, ou seja, é a rejeição daquilo que a elite está tentando empurrar para as outras camadas. Esse termo surgiu em 1960 e designa a postura daqueles que acreditam no poder transformador, na capacidade de transgressão da cultura popular. Ou seja, a cultura popular, ela possui esse poder, ela tem esse potencial de transgredir, certo? Se a revolução, como foi mencionado aqui, é possível contra a cultura erudita e contra as classes dominantes, então é a cultura popular com esse movimento da contracultura que irá proporcionar isso tudo, certo? A contracultura, então, ela nasceu como reação, sobretudo, à cultura de massas, certo? Aqui a gente pode citar os filmes. Quais são os filmes que vocês geralmente assistem? Eles são americanos? Eles são de outra nacionalidade? Todos os países produzem filmes. Agora, por que nos nossos cinemas parece que são sempre os mesmos filmes, com as mesmas histórias, dos mesmos países que são transmitidos para nós? Se vocês analisarem a diferença entre
entre os valores culturais dos filmes blockbuster, dos filmes americanos, dos filmes de Hollywood, com os filmes produzidos pelas nações orientais ou pela França, é visível a temática do filme como que ela se altera. Ou seja, se os filmes que chegam até nós parecem contribuir para determinados valores, por que a gente não está assistindo outros? Quem está decidindo sobre os filmes que chegam aqui ou não? Essa que fica essa reflexão que o material está mostrando, e é nesses detalhes que a gente percebe como que a cultura ela atende aos interesses de determinadas classes. Ou seja, nós, no final das contas, acabamos não decidindo sobre aquilo que estamos consumindo como cultura. E, inclusive, quando a gente tem quando a gente tenta transgredir com essa cultura de massas, geralmente as nossas escolhas com os aplicativos, com a liberdade que a gente acredita que tem, ela é influenciada com toda a cultura, com toda a influência que nós tivemos antes de perceber como nós somos peças nesse gigantesco jogo político, social e econômico. Então, cultura de massas é o consumismo e a padronização cultural impostas pelas classes dominantes. Ou seja, dessa cultura de massa diz respeito a esses filmes, esses exemplos dos filmes que eu mencionei. Certo? A definição de contracultura segundo o dicionário Wise, subcultura que rejeita e questiona valores e práticas de cultura dominante, da qual faz parte. O termo subcultura indica que a contracultura só existe como negação, como rejeição dos valores institucionalizados. Ou seja, ela rejeita, ela vai contra a todos esses valores que a cultura de massa está transmitindo. Isso é a contracultura. Além disso, ela só existe porque reconhece esses valores institucionalizados, ainda que seja para refutá-los. Ou seja, a contracultura reconhece, ela sabe da existência de uma cultura de massas e ela rejeita isso. Ou seja, ela precisa reconhecer para lutar contra ele, certo? Então aqui tem alguns exemplos de movimentos. Beat Generation, a geração perdida, que aconteceu nos Estados Unidos, mais de 1968 na França, Primavera de Praga, na antiga Tchecoslováquia, o movimento hippie, acho que esse é do conhecimento acessível, né, da maioria, pelo mundo todo, podem ser considerados exemplos de contracultura. Então, tudo isso aqui pode ser considerado exemplos. Trata-se de movimentos minimamente organizados e estruturados que passam a funcionar como uma alternativa à cultura dominante, negando a dominação exercida pela burguesia e exprimindo as aspirações e os sonhos de uma parte da população que não se sente representada pelo establishment, ou seja, pela ordem vigente, definida ou não por uma classe dominante, certo? Então, esses movimentos, eles se definem através disso daqui, certo? Esse espírito contestador da cultura encontra guarida, ou seja, encontra lugar seguro, sobretudo nos jovens, que, de um modo geral, mostram-se mais dispostos a transgredir as normas sociais impostas pela padronização cultural, o que tem reflexos na maneira de vestir, hábitos sexuais, os gostos musicais, as gírias utilizadas. Ou seja, parece que é muito mais fácil de encontrar esse tipo de atitude nos jovens, certo? Então, os jovens eles estão mais dispostos a abraçar aí a causa da contracultura, né? Parece que isso seria, assim, uma reafirmação da própria liberdade, certo? Tentando se libertar dos grilhões da cultura de massa, das correntes da cultura de massa, certo? Acho que para finalizar, então, né? A cultura dominante, entretanto, ela é uma safada, né? Quando não pode mais ignorar esse espírito contestador, a cultura dominante, ela se apropria dele. Ou seja, a cultura dominante, ela se apropria da própria contracultura. Olha só. De modo de vida dos punks ou hippies, certo? Que começa com uma causa, os hippies, os punks, eles surgem com uma causa política, com uma causa social. Mas o que o capitalismo faz? O que o movimento da cultura dominante, da cultura de massas faz? Ela compra e começa a vender essas causas como produtos, certo? Então a gente tem o punk gourmet, né? O hip de boutique, certo? Com peças caras sendo vendidas como hip, certo? Produtos de punk que pregam anarquismo. É uma incoerência gigantesca, certo? Então, então ela vende isso como produto.
O rap, que originalmente era uma música de protesto de negros nos Estados Unidos, passou a ser reproduzido pelas elites em casas noturnas de moda, certo? Aqui é o rap, a gente tem como exemplo nos Estados Unidos. Tem alguns raps no Brasil hoje também que eles são encarados dessa forma, que é um rap mais suave, que é um rap mais fofo, digamos assim, para o consumo da burguesia, certo? A burguesia ela não está familiarizada com o vocabulário do rap, mas o que acontece é que o sistema ele se apropria dessa causa e vende letras tidas como rap que reproduzem suas batidas, reproduzem minimamente. Lucas, você tá me ouvindo? Estou. Diga. Eu não tô mais ouvindo você. Não? Alguém mais está com problema para Eu não escutar, tô gente? conseguindo te ouvir. Vou tentar entrar e sair de novo, tá? Tá certo. Eu tô tudo certo. Talvez seja um problema com a Carol mesmo. Tá certo, gente. Obrigado por avisarem. Pois eu vou verificar depois que o Google processar essa aula aí para a gente. Então, finalizando aqui. Então, tem esse rap, o funk, também aconteceu algo parecido com o funk. Funk antes era uma música escutada pelas camadas mais marginalizadas, era uma música própria das favelas. O que a gente tem hoje é que o funk toca em qualquer lugar, toca nas rádios, toca nos barzinhos, existe a união entre o funk e outros estilos musicais, certo? O funknejo e sei lá mais o que existe, certo? O grafite, que foi reconhecido como arte, passou a ser exibido em museus. Ou seja, o grafite ele tinha uma causa política, uma causa social. Era tirar do domínio das elites o que era arte. Ou seja, a arte ficava no museu. O grafite ele pegava isso e deixava na rua. Ou seja, era a arte ficando próxima do povo. Certo? Caracteriza-se dessa maneira a aculturação, em que a contracultura é apropriada e, portanto, ressignificada pelo poder estabelecido. Ou seja, o poder estabelecido, o poder econômico, ele se apropria dessas causas porque ele só está interessado com o lucro, certo? E a gente percebe isso aqui no stencil do Banksy, certo? Onde tem aqui um cara destrói o capitalismo nessa camiseta vermelha sendo vendida. Existem outros exemplos, né? De produtos que atendem isso aqui. A gente tem aqui a figura do punk, certo? As pessoas comuns. Então, aqui a afirmação é destrua o capitalismo. Só que a gente está. A leitura que tem aqui é do próprio movimento capitalista, ou seja, compra e venda, de um produto que deveria ser anarquista, do produto que deveria ser revolucionário, sendo apropriado pelo capitalismo e sendo vendido como mercadoria, certo? É uma imagem autoexplicativa, uma imagem que mostra o que o sistema acaba fazendo com as causas sociais nos movimentos de contracultura, certo? Ele absorve esses valores, certo? Isso é bem interessante para o material trazer. Certo? Pessoal, mais uma vez, eu exagerei na apresentação da nossa aula. Impossível iniciar aí a correção dos exercícios, como eu havia comentado. De qualquer forma, a aula está finalizada. Agora vocês possuem referencial teórico para conseguir responder os exercícios, certo? Então vocês podem agora responder de forma mais tranquila aos exercícios que eu já liberei, certo? Eu agradeço aí a participação de todos, certo? Aguentem aí que eu vou fazer a chamada agora, após interromper aqui a nossa gravação. Só deixa eu copiar, colar aqui o que vocês já mandaram no chat, certo? Alguma dúvida, pessoal, antes de eu iniciar a chamada? Tudo certo. Então tá, beleza. Então eu vou interromper aqui. A gente já começa.